Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aleluia. Estamos aqui de volta para dar o testemunho, da segunda parte. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero ler uma palavra aqui em Salmos 91, versículo 3, que diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Louvado seja Deus. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não tem problema, não tem dificuldade para o nosso Deus. Ele é poderoso. Amém? Aleluia. Irmãos, depois que eu estive ali em Blumenau, que aconteceu tudo isso que eu falei ali do primeiro testemunho, eu não queria ir para a igreja, porque todos os lugares que eu ia, todo mundo falava, me encontrava, olhava para mim, os crentes, eu dizia: meu Deus, esses crentes me perseguem, eu vou embora dessa cidade. E eu peguei e fui embora para Joinville. Eu fui de ônibus. E quando eu desembarquei do ônibus na rodoviária, tinha um crente: ô moça, eu não te conheço, mas Jesus manda dizer para ti que Ele tem uma obra muito linda na tua vida. Se você não vir por amor, você vem por dor. Nossa, irmãos, pensa como eu fiquei com raiva daquele homem. E eu peguei e saí já resmungando e fui morar lá em Joinville com meus tios. E fiquei pouco tempo ali, porque eles tinham pouco lugar. E eu fui morar numa outra casa, pagar aluguel numa casa onde tinha um jovem. E ele tinha 18 anos. E eu era um pouquinho mais velha do que ele. E eu não queria ficar com ele. Ele queria muito ficar comigo e eu não queria. E o meu irmão morava num bairro mais longe. E eu queria ver o meu irmão, que o meu irmão morava ali também com o meu tio. E eu queria ir lá ver o meu irmão. E ele disse assim: olha, eu te levo. Era perto da noite. Eu disse: não, eu não quero ir, eu não quero ir. E ele disse: não, eu te levo. E a mãe dele disse assim: não, já está tarde, vai ficar noite, quando você voltar é tarde. E não é bom você sair sozinha na rua. Ele vai te levar. E eu me lembro muito bem que ela pegou pelo meu braço e ajudou a colocar em cima da moto. E eu embarquei na moto e fui com ele. E chegamos lá na minha tia, nós conversamos bastante e o meu irmão não chegava. Meu irmão não chegava. Aí eu disse para ela: tia, eu vou embora, eu vou para casa, outro dia eu volto para ver o meu irmão. Nisso, eu fui embarcar na moto. Quando eu embarquei na moto, eu voltei, eu senti algo e voltei para dentro de casa. E eu disse assim: tia, me dá uma caneta e um papel. E eu escrevi assim: quando eu morrer, quero que lembram de mim, que aonde eu achei que ia nascer uma flor, eu sempre plantei uma flor. E eu escrevi isso e saí. E logo na outra rua, era a rua onde passavam os ônibus. E eu embarquei na moto e fui. Nós tínhamos que cruzar a rua. Nós tínhamos que cruzar bem na frente de um ponto de ônibus. E tinha um poste de luz. E nisso o moço foi cruzar e o ônibus chegou. Ele contou, eu não vi, não me lembro como é que foi. Ele contou que o motorista deu sinal que ia parar no ponto de ônibus e não parou. E jogou em cima da moto. E nisso eu voei por cima do motoqueiro e eu bati com a minha cabeça no poste de luz. E abriu a minha cabeça, que assim, abriu tudo aqui. Eu caí no meio fio, cortou as minhas orelhas, ainda tem sinal, e quebrou meus dentes. E eu fiquei desmaiada ali, eu não me lembro disso. E eles me levaram para o hospital. E fiquei 22 dias inconsciente. Não sabia quem eu era. E o que eu vou contar agora é o que as pessoas, eles contaram para mim. O que aconteceu comigo. Eles contaram como aconteceu. A minha mãe contou, os meus amigos, a minha tia contou como é que foi. Que eles me levaram para o hospital e eu fiquei 22 dias. Eu só me lembro agora, daqui para frente, como eu vou contar. Eu estava dormindo, eu estava no quarto, eu estava amarrada com as mãos
assim amarrada por baixo da cama, uma corda que segurava as duas mãos, e eu me acordei. Mas antes de eu me acordar, eu estava fora de si 22 dias. Eu não sabia quem eu era, não lembrava da minha família, eu não sabia nada. Eles dizem que eu falava que eu era rica, que eu tinha apartamento, que eu tinha carro, eu era bem fora de si. E eu mordia os outros, eu fiquei bem fora. E o médico chamou a minha família e disse que tinha que me levar para o hospício, porque para mim não tinha mais recurso. Para mim não tinha mais solução, porque eu fiquei louca. A minha cabeça abriu, aonde faltou assim o tantinho assim de uma agulha fina para abrir na hora e matar na hora. Então o médico falou que eu escapei mesmo por um milagre, que eu não morri na hora. E aí eu fiquei ali no hospital inconsciente, e o médico disse que não havia solução. Como nós não tinha dinheiro para mandar para fora do Brasil, para que houvesse uma solução para mim, custaria muito caro. Então ele ia me mandar para o hospício em Florianópolis. E eu estava ali, não sabia de nada. E nisso a minha mãe estava vindo, não sei se ela sabia que eu estava indo para o hospício. E a minha mãe estava vindo, que chamaram a minha mãe. E nisso que a minha mãe estava vindo, eu tive um sonho. Para mim foi como um sonho. Os 22 dias, para mim eu fui dormir e acordei no outro dia. Mas eu já estava 22 dias no hospital. E eu sonhei que eu morri. Aleluia. Eu vi o meu velório. Eu queria falar para minha família, não chore. Eu estou bem, mas eu estava dentro do caixão ainda. Eu estava ali e eu via eles e eu queria dizer para eles que não era para eles chorar, mas havia um desespero muito grande. Eu via todos que chegavam até a mim e falavam comigo, choravam, se desesperavam, e eu queria dizer para eles, mas eu não conseguia mais. E nisso eu vi quando eles fecharam o caixão, eles me botaram numa Kombi preta, o caixão dentro de uma Kombi preta. Quando a Kombi ia indo assim, eu via todas as casas aonde passava. Eu vi quando chegamos na igreja católica, quando nós chegamos lá, e o meu pai e os meus 3 irmãos pegavam o caixão e levavam para dentro da igreja. E quando chegou lá, o padre fez a missa e ele dizia assim, eu escutava tudo o que ele falava. E ele rezava e dizia assim, descansa em paz, Romilda. E eu pensava assim, meu Deus, ele nem sabe para onde eu vou, como ele pode dizer descansa em paz, se ele nem sabe para onde eu estou indo. Aí terminou a missa ali e eles pegaram o cemitério ali em Londras. Ele tinha assim uma subida, ele tem ainda. Os irmãos que um dia quiserem para ver que o que eu estou falando é verdade, eu levo os irmãos lá e mostro, aleluia, aonde nesta visão eu fui enterrada. E os meus irmãos levaram o caixão, tinha muita gente. Quando eu cheguei lá, eu fui enterrada do lado da sepultura do meu falecido tio, que já fazia muitos anos que ele estava enterrado ali. E aquela cova estava aberta e eles pegaram e colocaram o caixão ali dentro. E aquele padre rezou um monte, e daí dizia assim, descansa em paz, Romilda. E eu ficava escutando tudo, eu dizia, meu Deus, para onde que eu estou indo? Que ele está dizendo, descansa em paz. E eu ouvia o que os meus familiares falavam e choravam. E eles choravam muito. Eu vi quando eles jogaram as flores, aleluia, e eles pegaram e começaram a sair, foi todo mundo embora. E o coveiro pegou a pá, eu via quando ele jogava aquele barro, e ele foi jogando, e eu ali dentro do caixão. Quando o coveiro terminou de fechar tudo ali, ele botou a pá nas costas e ele desceu. E quando ele saiu, veio uma força do céu e me tirou de dentro do caixão. Mas ali debaixo da terra, parecia ser como aqui, sabe? Não representava que era debaixo da terra. Por quê? Porque daí já era um espírito. Eu não estava mais no meu corpo. O meu corpo ficou dentro do caixão. E eu saí, o meu espírito saiu do caixão, do corpo, e ficou do lado. E eu olhei para dentro do caixão e eu disse, meu Deus, a Romilda velha morreu, mas eu estou nova, eu nasci de novo.
eu falei assim, e quando eu falei assim, uma força do céu me pegou e me levou para cima. E quando eu cheguei lá em cima, eu comecei a andar sobre as nuvens. E eu não sabia para onde eu estava indo. E nisso eu estava de braço cruzado, muito triste, e eu dizia assim, meu Deus, eu nunca mais vou ver a minha família. E nisso eu olhei para baixo e eu vi a minha família, mas eles não podiam me ver mais, mas eu conseguia ver eles. E quando eu vi a minha família, uma força me virou ao contrário. E quando me virou ao contrário, eu olhei na minha frente, que eu levantei a minha cabeça assim, olhei para frente, tinha uma porta muito grande, uma porta muito linda, grande, e do lado da porta tinha um ser, tinha um homem. Eu, irmão, era carnal, eu não vi um anjo, eu vi um homem. Eu vi um homem ali, ele tinha corda de impira, aquelas cordas grossas, assim, penduradas assim no peito, que atravessava assim, e ele tinha uma espada muito grande, que ele segurava assim, ó, numa altura assim, que nem a minha cabeça aqui, no cabo da espada. Ninguém entrava ali se não fosse por ele. E estava escrito assim em cima, que nem um arco-íris, coisa mais linda em ouro, porta do céu. Aí aquele ser olhou para mim e disse assim, Romilda, você sabe por que você morreu? Eu disse, não. Ele disse, pois é, tu eras para morrer, mas tu não vais morrer. Volta, paga o que tu deves. Irmãos, não é que eu queria ficar devendo para os outros, mas eu não conseguia. Eu não conseguia parar no emprego, eu não conseguia pagar minhas contas, eu chorava, eu queria, mas eu não conseguia. Havia uma maldição, uma obra maligna contra a minha vida que eu não conseguia. Por isso que a Bíblia diz, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Só Ele pode nos livrar. Aleluia. Ele disse, volta e paga o que tu deves, não fica devendo nada para ninguém, porque Jesus não gosta que fica devendo para os outros. Agora volta e não acende mais vela. Eu acendia a vela em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar que eu via grutas, todo quanto é lugar que tinha, eu acendia a vela. E ele disse assim, volta e não acende mais vela, porque Deus não precisa de luz, Ele é luz. Aleluia, louvado seja Deus. Agora vai e não olhes para trás, porque dentro de 2 meses tu vais encontrar o que tu procuras. Só que eu não sabia o que eu procurava, porque eu não queria Jesus. A minha alma desejava voltar para o Senhor, se encontrar com o Senhor, porque nós viemos dele e a nossa alma deseja voltar para Ele. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu não entendia porque eu não conhecia Jesus. Louvado seja Deus. E Ele disse, agora volta. Aí eu olhei lá de cima, irmãos, eu olhei lá de cima, era tão longe. E eu pensei assim, meu Deus, se eu não morri, eu vou morrer agora, porque é muito longe. E ele me disse 3 vezes, volta. E eu não voltei, eu não conseguia sair do lugar. E lá em cima era tão bom, eu queria ficar ali. Tinha um ar diferente, eu respirava diferente, era muito gostoso ali. Eu queria ficar ali, eu não queria mais voltar. E ele disse, volta. E quando ele disse, volta, eu vi, aleluia, ali no hospital, eu não estava entendendo nada, sabe, vinha assim na minha mente e saía, na frente do hospital uma ambulância e a minha mãe subindo uma escada, mas eu não sabia o que era, eu nem sabia o que estava acontecendo. Para mim, eu tinha ido dormir e estava sonhando. E ele disse, volta, e ele deu 3 passos para trás. E quando ele deu 3 passos para trás, ele veio correndo e ele me deu com o pé direito dele em mim. E eu vim caindo, mas foi que nem, irmão, assim, não doeu nada, assim, sabe? E ele me tocou assim com o pé direito dele e eu vim caindo. E eu vim gritando. E quando eu vinha gritando, eu vi a minha mãe subindo a escada. E a minha mãe subiu uma escada e eu não estava entendendo nada. E eu vi quando ela pisou na porta do hospital. Eu também não sabia que era o hospital. Ela chegou ali no hospital, que ela estava chegando ali para me levar, aleluia, para o hospício. Porque para mim não tinha mais recurso.
E quando ela chegou ali, eu vi que eu entrei pelo telhado do hospital e o meu corpo estava na cama. Eu vi o meu corpo deitado na cama e eu entrei no meu corpo. Quando eu entrei no meu corpo, irmão, aleluia, louvado seja Deus, eu acordei. Fazia 22 dias. Não que eu não estava acordada, eu estava acordada. Eu acordava, eu comia, tudo, só que eu não lembrava quem eu era. Eu estava fora de si, devido à pancada do acidente. Aleluia, eu fiquei fora de si. Mas Jesus usou de misericórdia de mim e eu voltei assim naquele momento. E quando eu voltei assim, eu acordei, eu olhei, eu achei que eu estava em casa, eu estava no hospital e tinha mais uma senhora ali, deitada numa cama, e eu disse para ela: o que a senhora está fazendo aqui no meu quarto? Ela disse: moça, aqui não é o teu quarto, isso aqui é um hospital. Eu disse: não, eu fui dormir ontem à noite e acordei agora. Ela disse: não, moça, você está 22 dias no hospital. Eu disse: não é verdade. Ela disse: sim. E ela disse assim: meu Deus, ela voltou. E eu não entendia nada, eu não sabia o que estava acontecendo. E ela apertou a campainha e veio a enfermeira. E eles começaram a gritar e dizer: ela voltou, ela voltou, ela voltou. E eu não entendia nada. E de repente o médico chegou. Eles chamaram o médico, aleluia. E o médico voltou e mandou eu sentar. Eu sentei, eles me desamarraram tudo e ele disse assim: traz um remédio para ela, nós vamos levar ela diante do espelho para ver o que aconteceu. E ele começou a contar para mim que deu um acidente e que eles tiveram que cortar o meu cabelo, raspar a minha cabeça, e eu estava cheia de ponto nas orelhas, eu estava sem dente, quebrou meus dentes, né? E a minha cabeça aqui estava cheia de ponto, né? E ele me levou diante do espelho e ele me mostrou e ele contou. Ele disse: olha, eu não sei o que aconteceu, foi um milagre. Foi um milagre de Deus. Você vai ganhar alta hoje mesmo. Pode ir para casa e você cuida, porque qualquer batidinha que der na tua cabeça, você vai ficar louca de novo. Ele falou. Porque vai ficar sequelas para sempre. Mas irmãos, eu já bati em cima até de correr sangue, nunca aconteceu nada. Porque quando Deus faz a obra, e a obra de Deus é perfeita. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. E eu ganhei alta naquele dia, minha mãe me trouxe para casa. E eu fiquei com isso na minha mente, no meu coração. Eu tenho que ir lá no cemitério, eu tenho que ir lá ver aonde eu fui enterrada. E eu queria ver, eu tinha que ir lá ver para ver se era verdade. Eu tinha que ir lá ver. Mas a minha mãe dizia que era loucura, meus irmãos diziam que era loucura, e eu fugi da minha irmã e fui lá no padre. Eu fui lá no padre e contei tudo para ele. Ele riu da minha cara e disse assim: isso aí é loucura, ainda é sequelas do acidente. Ele falou para mim, mas o meu coração dizia que não. Meu coração dizia: vai lá, vai lá. E eu disse: eu sei onde é que é, eu vou lá, eu sei onde é que eu fui enterrada. E eu fui, irmãos, eu fui lá no cemitério. Quando eu cheguei lá, a sepultura estava aberta, aleluia. A sepultura estava aberta, aleluia. E eu chorei, aleluia. Mas mesmo assim, irmãos, eu não quis Jesus, não. Aleluia. Hoje ainda, quando eu penso, talvez depois eu vou esquecer de falar isso, eu já vou falar. Às vezes, eu de tanta luta, de tanta, né? A gente se entristece com alguma coisa, você pensa em sair, parar no caminho. E eu chego na igreja, Deus usa pastores que nunca me viram e diz assim: você quer parar? A sepultura ainda está aberta. Lembra que a sepultura ainda está aberta te esperando. Pare e você vai para a sepultura. Aleluia. E eu saí dali, irmãos, né, do cemitério, voltei para casa. Aleluia. E eu não quis saber de Jesus, não quis. E eu encontrava os crentes de novo e eles diziam: olha, Jesus te ama. Venha, porque senão, se você não vir, você vai sofrer ainda muito mais do que já sofreu. Mas eu não queria saber. E eu não entendia nada. Aleluia. O que Deus permitiu, irmãos. Aleluia. Deus permitiu agora que eu fosse cometida de câncer. Aleluia, no útero. Louvado seja Deus.
E irmãos, eu fiquei magra, eu fiquei tão magra, eu fiquei só pele e osso, aleluia. E eu trabalhava ali em Dayal, num restaurante, e a minha patroa, muito querida, ela pegou e me levou no médico, porque eu não podia mais trabalhar, eu fiquei muito magra, fiquei muito seca. E eu não queria saber de crente, eu não queria saber de jeito nenhum. Se eu pudesse apedrejar os crentes, eu apedrejava. E Jesus, com certeza, ele olhava para mim e dizia: é essa que eu quero. Ela vai me servir, ela vai fazer a minha vontade. Porque Deus veio buscar aquele que não é, para confundir os que querem ser. Aleluia, louvado seja Deus. E a minha patroa me levou ali num médico especialista ali em Dayal, e ela me segurando porque eu estava muito fraca, eu tinha muita hemorragia. Aí o médico disse assim, ó, ela vai ser internada hoje ainda, e amanhã às 2 horas da tarde nós vamos tirar o útero dela, nós vamos tirar tudo porque já comeu tudo. Ela tem 1% de vida, chama a família. Aí ela pegou os papéis de internamento, me levou para o carro, ele disse: leve ela já para o hospital para internar, preparar para amanhã às 2 horas nós operar ela. Ela tem 1% de vida, aleluia. E quando ela estava me colocando no carro, eu tinha um irmão, o Dário, aleluia, muitos conhecem ele, aleluia, ele já partiu para o Senhor. Ele estava passando e ele viu ela me colocar no carro e ele parou o carro, e eu não sabia que ele era evangélico. Eu não sabia que ele servia a Deus. E ele parou o carro e ele chegou e disse assim: mana, o que está acontecendo? O que aconteceu? E eu contei para ele. Ele disse: não, você não vai para o hospital. Não. Ele dizia assim: lembra, mana, lembra quando você estava em casa, você dizia assim: eu vou ter uma menina, nem que for de solteira, mas eu vou ter uma menina, eu vou ter só uma menina. E você vai ter uma menina, Jesus vai te curar e vai te dar uma menina. Você vai para a igreja, hoje tem culto, eu vou te levar lá e Jesus vai te curar. Agora, irmãos, ou eu ia para o hospital, né? Deixava os médicos me tocar, cortar, tirar tudo, e eu tinha 1% de vida. E o médico disse que podia chamar a família porque era mais certo que eu ia morrer do que viver. E ele disse: vamos para a igreja, eu vou te levar para a igreja. E ele me pegou, eu não tive outra escolha. Quando nós não queremos, irmãos, obedecer, fazer a vontade de Deus, Deus sabe como trabalhar. Deus permite uma dificuldade, Deus permite um problema na tua vida, no teu lar e na tua família, para você chegar até Jesus. E se ainda assim você não vem, Jesus dá um jeito. Olha só o quanto que eu sofri. Se eu tivesse ido no começo, eu não tinha passado por tudo isso. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. Mas nós somos seres humanos, somos pecadores, nós não entendemos o que Deus quer conosco. Aleluia, louvado seja Deus. E Ele me colocou no carro e me levou. Eu nunca tive vergonha na cara, nunca. Eu era muito vulgar. Pensa, irmãos, numa pessoa que usava, era ouro, que assim, numa mão e prata no outro, e vulgar com as roupas, muito vulgar. E naquele dia eu estava muito vulgar, com umas roupas muito indecentes. Mas eu não tinha vergonha. Mas quando o meu irmão chegou, encostou o carro na frente da igreja, tinha um pátio muito lindo, aleluia, e tinha 2 irmãs com o cabelo solto, aquele cabelo lindo, grande, e com a saia assim, para baixo do joelho. Era tão lindo. Quando eu olhei para elas, irmãos, Deus abriu os meus olhos, não precisou ninguém pregar. Deus abriu os meus olhos. E eu comecei a chorar, eu comecei a sentir a presença de Deus. E eu dizia: meu Deus, que coisa mais linda, que veste mais linda, que como essas irmãs estão lindas. Aquilo resplandecia as vestes delas. Aleluia,
Louvado seja Deus. As vestes delas eram tão lindas, resplandecia tanto, que eu fiquei com tanta vergonha, irmãos, do jeito que eu estava vestida. E eu dizia: que vergonha. Me molhei toda assim de tantas lágrimas que eu derramava, da vergonha que eu fiquei, do estado que eu estava. Aleluia. E o meu irmão disse assim: eu não tenho aqui um vestido para ti, alguma roupa, mas eu só tenho uma camiseta aqui de manga. Coloca essa camiseta. Mas eu estava com a mini saia, mas eu tinha tanta vergonha, irmãos, tanta vergonha. Mas eu entrei, aleluia, com meu irmão, sentei no último banco. Aí, irmãos, quando a gente sente vergonha, a gente quer puxar, mas não adianta, porque o tecido não estica, né? Não cresce, né? Aí eu ficava ali com vergonha, não via a hora que terminasse aquele culto para me aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. E aquilo preenchia a minha alma, e eu dizia: meu Deus, eu quero ser assim, que coisa mais gostosa, que alegria, eu quero servir a Deus. E quando eles fizeram o convite, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, aleluia, chorando, com alegria. A minha vida mudou naquele momento, glória a Deus. Tanto, irmão, que Deus mudou a minha vida, que no mesmo momento, ali na igreja mesmo, eu tirei tudo aquela joia, eu tirei tudo, eu não vi a hora de chegar em casa, de colocar uma veste decente, aleluia, louvado seja Deus. Que as nossas vestes sejam alvas, né, irmãos? Aleluia, branca, né? Aleluia, louvado seja Deus. E eu cheguei em casa, irmãos, eu fui para casa, eu joguei no rio aquela joia, tudo. Eu disse: o que não serve para mim não serve para os outros. Até hoje isso me contaminou, mas não vai mais me contaminar. E aquilo tinha valor. E uma pessoa ainda disse para mim assim: vende, isso aí dá muito dinheiro, porque era ouro e prata, eu só trabalhava para essas coisas. Mas eu peguei e joguei dentro do rio Itajaí-Açu. Aleluia, louvado seja Deus. E eu cheguei em casa, irmãos, no mesmo momento. Eu não tinha roupas decentes, mas eu cheguei em casa, tirei tudo aquelas roupas vulgar e fiz um monte, e eu fui tacar fogo. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo: filha, tu sabes costurar, pega as tuas calças, abre elas e junta perna com perna e dá saia. Olha só como Deus se agrada das vestes da mulher. Amém? Que o Espírito Santo de Deus me ensinou como a mulher deve andar e se vestir. Ele disse: olha, pega as tuas calças e abre as pernas e junta elas e dá uma saia. Aleluia. Dali para frente, irmão, eu taquei fogo naquelas roupas. Nunca mais andei segundo os desejos da carne. Aleluia. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não fui curada naquele momento dentro da igreja. Eu fui para casa com alegria tão grande, com desejo tão grande, irmãos, de servir a Deus, que eu falava, eles diziam que eu era louca, que eu falava sozinha. Eu não falava sozinha, eu falava com Jesus Cristo. Aonde eu estava conversando com Ele. Aleluia, não tinha vergonha de falar de Jesus em qualquer lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu continuei indo para a igreja. Logo em seguida, irmãos, eu já jejuava bastante, eu orava, eu trabalhava à noite, começava às 10 da noite até às 5 da manhã, mas às 6 da manhã eu estava de joelho até às 8 da manhã, orando, buscando a presença do Senhor. E um dia pela manhã, às 8 horas da manhã, aleluia, naquela manhã às 6 horas, o Espírito Santo disse assim: não vai dormir, vai orar, aleluia. E eu fui orar, e eu comecei a sentir uma glória, aleluia, uma glória pairava dentro do meu quarto. Eu queria subir, era tão glorioso, irmão, algo tão glorioso que é inexplicável, aleluia, louvado seja Deus. E eu senti algo assim, irmãos, que eu fui curada, porque eu tinha muito sangramento, e eu fui curada, aleluia. E o Senhor falou comigo: abre a palavra. E eu abri a palavra, Isaías, aleluia, que diz assim: canta alegremente, ó estéria, porque não deste luz, mais são os filhos de solteira que de casada. Que era para mim cantar alegremente, porque eu não tinha tido um filho de solteira, e Jesus estava me curando, aleluia. Jesus me curou
curou naquele momento, irmãos. Jesus me curou em casa. Jesus pode te curar ali agora, se você crê. Receba o teu milagre, receba, aleluia, andar ramandondo manai. Oh, aleluia, eu sinto, aleluia, a presença do Senhor. Oh, aleluia, não há problema, não há dificuldade para o nosso Deus. Ele tem o poder para fazer. Creia, minha irmã, creia, meu irmão, mas entrega tudo para o Senhor, confia nele e ele tudo fará. Oh, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor está falando contigo, aleluia, neste momento, aleluia. O Senhor quer fazer algo maravilhoso na tua vida. Para Deus nada é impossível, tudo é possível para o que crê, e eu sei que você crê, aleluia, como eu entreguei a minha vida para Jesus, aleluia, e criei, aleluia, aceitei Ele, peguei Ele, eu disse: Jesus, eu não te largo, Jesus, tu é meu. Hoje, irmãos, para quem, aleluia, vivia, eu nem contei tudo ainda, irmãos, mas eu vivia na bebida, fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Jesus me libertou, Jesus me libertou do vício, da bebida, das drogas. Jesus me libertou da vaidade, do orgulho, da soberba, aleluia. Eu chegava a dormir muitas vezes, irmãos, debaixo de banco de praça, aleluia, louvado seja Deus, mas Jesus me resgatou. Hoje eu estou na casa do Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, na cidade de Ascura. Eu tenho meu esposo, presbítero Antônio, tenho a nossa filha Esther, hoje tem 27 anos, Jesus me deu uma filha linda, aleluia, Jesus cumpriu com o desejo do meu coração, aleluia. Nós cuidamos de igreja, nós estamos aqui em Ascura com o pastor José Bittencourt, na igreja Aliança com Deus dos Últimos Tempos. Venha, venha, Jesus tem bênção, Jesus tem resposta para você, Jesus tem milagre, Ele é o mesmo, irmãos, Ele não mudou. É nós que mudamos e não cremos mais no que Ele pode fazer. E Ele quer fazer. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Estas são as minhas palavras do que Deus tem feito na minha vida, no meu lar e na minha família. Que Deus abençoe. Fico na paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou fazer uma oração. Amém? Eu vou orar por você. Louvado seja Deus. Vamos encerrar esta live com oração. Amém? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, para Ele nada é impossível. Amém? E no meu canal ali, irmãos, aleluia, tem oração. Compartilhe, aleluia. Louvado seja Deus. Envia para o teu amigo, para a tua família. Jesus vai alcançar as pessoas através da oração. Amém? A oração é a chave. Ela abre porta onde não tem. Ela levanta o que está caído, o que está morto. Irmãos, nós já temos visto pessoas. O meu esposo orou por um homem que ele caiu e morreu. E quando ele colocou a mão e orou, o homem disse que ele já estava indo. O irmão já estava indo. Ele disse que ele não queria mais voltar. Mas quando aquela mão colocou na cabeça dele, ele disse que ele teve que voltar através da oração. Amém? Aleluia. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te colocamos aqui, ó Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai. Aleluia, por este momento, por este momento glorioso de nós estarmos aqui nesta tarde, aleluia, para falar das bênçãos, Pai, dos livramentos, dos milagres, Pai, que o Senhor tem feito na minha vida. Neste momento eu apresento todos, Pai, todos que vão ouvir esta oração, que vão ouvir esse testemunho, Pai. Eu creio que o Senhor vai, aleluia, oh, aleluia, libertar vidas. O Senhor vai levantar o que está caído, vidas que estão, aleluia, cansadas, que estão fadigadas, que não tem mais força, que não consegue mais prosseguir, mas o Senhor vai levantar o que está caído, o Senhor vai dar força para o que está fraco, o Senhor vai curar o que está enfermo, o Senhor vai libertar o que está oprimido. O Senhor vai libertar vidas que estão sendo presas pelas obras de Satanás.
Em nome de Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, você é mais forte do que ele, porque você tem Jesus. Aleluia, você tem Jesus. Levanta a tua cabeça, creia que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está te curando, que o Senhor está te levantando, te fortalecendo. O Senhor está te tocando agora. Anai, andou, alamanai, oh, alabachei, alamanai. Receba o toque do Senhor agora. O anjo do Senhor vai te tocar agora e vai restaurar as tuas forças, vai te dar alegria, vai te dar força e graça para prosseguir, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe. Fica aqui a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da evangelista Romilda Tomilda Rosa. Amém? Deus abençoe.